Bom dia, a paz do Senhor. Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça, que eu diminua, né? Como de costume, vamos estar orando, logo em seguida vamos estar passando para a palavra do Senhor, tá? Quem vos fala aqui é a missionária Ana de Urbano. Hoje é dia 5 de setembro de 2024, tá bom? Vamos orar, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são inúmeros. Eu apresento o lar, a família, o ministério, chamada, aquele sem fé da minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida daquele irmão, daquela irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra, que o Senhor possa estar indo de encontro, curando, libertando, salvando, Deus quebrando as cadeias, Deus, se tiver alguém enfermo, que o Senhor possa estar curando, se tiver alguém desempregado, que o Senhor possa estar abrindo as portas. Ah, Senhor, abre as portas nesse dia, Pai, para aqueles que precisam e necessitam de um milagre, é o que eu te peço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Nós estamos numa maratona de Marcos, tá? Hoje a gente vai estar meditando em Marcos 15. Ontem a gente leu sobre Pedro, que negou Jesus, e entre outras, né, outras partes que teve aqui, Jesus sendo preso, né, a oração de Jesus no Getsemane, e a gente hoje vai estar em Mateus 15. Estamos terminando já, quase, né? Marcos 15, estamos quase terminando o livro de Marcos, né? E, nossa, para mim, tá sendo gratificante, né? Conhecer um pouco mais a palavra do Senhor, né? Porque eu amo a palavra, sabe, igreja? A palavra do Senhor é muito importante para mim. Porque a palavra diz que conheceis a verdade vos libertará. E a verdade é a palavra, né? Não vamos dizer que vamos ser perfeitos, não, mas a gente vai melhorar a cada dia um pouquinho mais, né? Porque não é fácil, cada um passa as suas lutas, as suas dificuldades, as afrontas, os questionamentos, né? São muitas coisas, mas estamos aqui para servir a Deus, amém? Vamos à palavra do Senhor, diz assim: Jesus diante de Pilatos. A gente vai estar lendo, meditando nessa rica palavra. Diz assim: de manhã bem cedo, o chefe do sacerdote, com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio chegaram a uma cidade, chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram-no e entregaram a Pilatos. Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilato. E só. E aí, né, diz assim, vamos voltar de novo aqui. Aí Pilatos perguntou: você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Tu dizes, respondeu Jesus. Os chefes dos sacerdotes o acusam de muitas coisas. Então Pilatos lhe perguntou novamente: você não vai responder? Veja de quantas coisas o estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada. E Pilatos ficou impressionado. Por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo predisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que havia cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que lhe fizesse o que costumava fazer. Vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que fora por inveja que o chefe dos sacerdotes lhe havia entregado Jesus. Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Eita, você vê, igreja, como é que é? Então, que farei com aquele que vocês chamam rei dos judeus? Perguntou-lhes Pilatos. Crucifiquem-os, gritaram ele. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucifiquem-o. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhe Barrabás e mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Esta é a tua santa palavra. Oranda shui de comanai. Meu Deus, a tua palavra ela traz vida, a tua palavra ressuscita, a tua palavra transforma, de canaçu de comanai, a tua palavra muda, de comanai, a vida do homem, de raci canaçu. Ai, espírito trabalha, Pai, trabalha. Oh, Senhor, como diz esse canal João 3,30, que o Senhor cresça, que a missionária Nadia Humana diminua, e que o Senhor apareça em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém, Jesus. Meu Deus, que palavra, uma palavra verdadeira, viva, uma palavra que realmente aconteceu. Não é uma história, não é um romance, é algo real, né? Podemos dizer, se for um romance, é um romance de Deus para o povo, a misericórdia de Deus para com o povo. Oh, xeremanassou, aleluia. Diz assim, Jesus diante de Pilatos. O que acontece, né? Esse dia aí, né, segundo os historiadores, era um dia de manhã bem cedo. E o dia útil de um oficial romano começava
ao raiar da manhã, tá? Começava bem cedinho. E a sexta-feira da paixão, no Sinédrio, né? Começava ali, a crucificação de Jesus. Então, a gente vê que o que aconteceu? De manhã, bem cedo, os sacerdotes com os líderes religiosos, os mestres da lei. Então, assim, quem? Sempre eles, os líderes religiosos, os chefes da lei. Por quê? Porque eles tinham inveja de Jesus, tá? A inveja que eles tinham de Jesus era muito grande, tá bom? Eles não conseguiam nem esconder a inveja que eles tinham de Jesus, tá? Tamanha inveja que eles tinham de Jesus. Igreja, a gente vê assim que a inveja deles era tão latente que eles queriam pegar Jesus a todo custo. Vamos prosseguir. E chegaram a uma decisão, amarrando Jesus, levaram e entregaram a Pilatos. Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Pilatos pergunta, você é o rei dos judeus? Por quê? Porque a acusação de Jesus era, segundo ele ter dito, que era o rei dos judeus. E por ele dizer isso, seria uma blasfêmia, tá? Mas a gente vê também que nessa época aqui também, quando eles acusam Jesus de traição, né? Por ele dizer que era rei, vamos, desculpa aí fazer uma ressalva, e não a blasfêmia do Espírito Santo de Deus, que mais pra frente vai estar acontecendo. Ele disse assim, ele disse que, né, que ele quer se fazer como Deus, mas era duas acusações, tá? Que Jesus, ele vai ser condenado aí pelos fariseus, pelos falsos da lei. Eles vão acusar Jesus de... Eles vão estar acusando Jesus de traição e mais pra frente de blasfêmia, tá? Fala, esse homem diz que derruba, né? Então, assim, isso diante de autoridade. Então, isso acaba sendo algo que, querendo ou não, Jesus, ele acaba sendo preso. E a gente também, a gente vê, né, que essa situação foi algo que acabou trazendo uma purguinha na orelha de Pilatos, vamos dizer assim, porque a gente sabe que a sua esposa teve um sonho, tá? E avisa ele que ele é inocente, aí Pilatos lava a mão. E também a gente vê que Pilatos conseguia, era nítido a inveja que eles tinham de Jesus, tá? A inveja era nítida. Então, ele chega aqui, né? E Pilatos pergunta, né? Pilatos perguntou para Jesus, né? Da frente de um tribunal romano, né? Porque era a responsabilidade dele, era uma responsabilidade exclusiva de Pilatos, né? Ter que julgar ali, né? Porque ele, por ser um magistrado imperial. Então ele fala, e eram muitas coisas que eles falavam de Jesus. Diz aqui, ó, tu disse, respondeu Jesus. Só que me chama a atenção quando a gente vem no texto, assim, os chefes dos sacerdotes acusavam de muitas coisas. Então Pilatos lhe perguntou novamente, você não vai responder? Veja de quantas coisas estão lhe acusando. Então Pilatos, ele sabia que ali era mentira. Tudo que eles falavam sobre Jesus, né? Então, Jesus, ele era acusado de múltiplas acusações, a qual culminaria no processo criminal, tá? Era algo bem perverso mesmo, maligno. Igreja, quem já passou por injustiça sabe como é que é, né? Falsas testemunhas, mentirosa, invejosa, porque muitas vezes o mal, ele quer ficar encoberto, tá? E quando ele é descoberto, ele vai fazer o que? Ele vai atacar. E não foi diferente com Jesus. Sempre que você descobrir algo de alguém, uma maldade, um erro, eles vão querer cobrir fazendo o quê? Atacando vocês. E Jesus estava desmascarando os judeus, tá? Os sacerdotes da lei, né? Então, quem que Jesus estava desmascarando? Quando a gente vê aqui, ó, os chefes dos sacerdotes com os líderes religiosos e os mestres da lei, tá? Porque a gente vê o sinédrio ali, né? Todo o sinédrio estava já corrompido, tá bom? Então, mais pra frente a gente vai ver ali no começo do livro de Marcos, não, Lucas depois de Marcos, né? Que Jesus conseguiu achar ainda algumas famílias, tá? O próprio Deus para mandar o seu filho Jesus. João Batista também. Famílias que ainda não tinham se corrompido totalmente. Não que sejam perfeitos. Nós não somos perfeitos, igreja. Nós somos imperfeitos. Mas que a gente procura andar segundo a vontade de Deus. E não é fácil. Você está na vontade de Deus. Você está no centro da vontade de Deus, é algo difícil. É terrível. Você vai lidar com potestade, com pessoas mau caráter, mentirosa, ladrona, safada. Gente de tudo quanto é espécie. Adjetivos, vamos dizer assim, repugnantes. São o tipo de pessoas que nós temos que lidar.
E aí diz assim, né? Então, quando Pilatos ele vê essa situação, né? Ele fala assim, nossa, Jesus não vai responder nada, né? Porque Jesus não oferece nenhuma defesa contra si. Aí Pilatos ele fica tipo, oi, como assim? Né? Porque de acordo com a lei ele poderia se defender, mas ele não se defende. E aí diz que vem assim, mas Jesus não respondeu nada. Pilatos ficou impressionado. Por quê? Porque ele poderia se defender, mas ele não se defendeu. E aí diz assim, por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. Provavelmente, segundo os historiadores, Barrabás, né? Ele provavelmente ele era um membro de um dos zelotes, tá? Um grupo judaico-republicano, revolucionário, desculpa, porque eles eram contra ali o que o Sinédrio fazia, tá bom? Então, eles vêm ali da linhagem dos Macabeus, dos 400 anos de silêncio, né? Que teve toda uma história. Igreja, eu costumo muito falar dos 400 anos de silêncio porque é muito maravilhoso. Foram 400 anos de silêncio, por quê? Porque não teve nenhum profeta, tá? O Senhor não usava. Eis que te digo, eis que eu vou fazer igual ele fez com Malaquias, tá? Terminando ali com Malaquias, que o povo já fazia, não fazia as ofertas como deveriam ser feitas, entregava animal cego, coxo, não tinha aquele cuidado ao qual Deus havia pedido ali em Levítico, ao qual Deus tinha dado para Moisés, então toda uma situação, tá? Então a gente vê também que esses 400 anos de silêncio não é que não teve, foi silêncio total, não. Teve os macabeus que lutaram, teve os zelotes, a gente vê os ricidins, que eram homens tementes a Deus, que da onde vem a linhagem dos judeus, depois, mais para frente. Então, tinha um povo que não aceitava a corrupção, que era latente. A gente vê que nesses 400 anos de silêncio é levantado Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, ele morreu cedo, né? Acho que 33, 30 e poucos anos, mas ele foi usado tremendamente assim para fazer estradas, para fazer paveamento, para fazer portos. Então, tudo ali é prevendo, fazendo ali com que a vinda de Jesus fosse mais chegasse no seu ministério, Jesus tivesse acesso aos portos ali onde Jesus, né? Ele ia de barcos, a gente vê que ele saía de uma banda para outra. Então, tudo isso Deus ele foi trabalhando da maneira dele, né? Mas sem profetas. E a gente vê que os profetas levantam ali, né? A gente pode dizer que a primeira pessoa quem Deus veio falar depois desse tempo todo foi com Zacarias? Foi com Zacarias, sim. Zacarias, o pai de João Batista. A gente vê mais para frente, depois que, né, lançado sorte, ele é um da família dos sacerdotes que entra, né, para fazer o sacrifício. E aí Deus fala que ele vai ter um filho e ele fica mudo. Aí ele conhece Isabel, sua esposa, e nasce João Batista, tá? Depois a gente vê que ele tem um encontro com Maria. O Espírito Santo de Deus desce até Maria. Então a gente começa, tá? Termina os 400 anos de silêncio. Ou seja, os 400 anos de silêncio termina com Zacarias, tá bom? Eu dei uma ênfase aqui para vocês entenderem o porquê que eu falei aqui de provavelmente que ele fosse dos zelotes, porque eles eram contra ali o sinédrio, a imundície e tudo que já vi. Então ele estava preso ali, tá? E com certeza ele poderia ter feito parte dessa rebelião, segundo os historiadores, tá bom? Porque eles. Essa revolta era muito comum ali no governo dos romanos, tá bom? Então a gente vê que Deus sempre trabalhando. Aí a gente vê que eles preferem, né, que solte um Barrabás do que Jesus. Aí a gente vai falar assim, nossa, que injustiça. Aparentemente, a gente olhando, é uma injustiça sim, porque Jesus, ele não tinha pecado, tá? Mesmo estando na terra com os pecadores, Jesus não tinha pecado, só que era necessário que acontecesse, porque já havia uma profecia, tá? Então tinha que se cumprir. A gente vê também, né, e diz assim, no 11, mas os chefes dos sacerdotes incitaram. Não, vamos lá aqui no 8. A multidão chegou e pediu Pilatos que lhe fizesse o que costumava. Vocês querem que eu solte? Né? Então, quando ele no 8, né, Pilatos chega e diz assim, quem que vocês querem que eu solte? Né? A multidão fala. A multidão chegou e pediu a Pilatos que fizesse o que costumava, que era soltar um preso, tá? Além de que na Semana Santa. E aí, vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Aí o que eles falam daí, sabendo que fora por inveja, porque a inveja deles era muito grande. Então, Pilatos sabia que Jesus era inocente, mas que a inveja deles era demais, tá? Então, eles tinham que crucificar Jesus.
Eles tinham que matar Jesus, porque cada vez que eles olhavam para Jesus, cada vez que Jesus fazia uma palavra, cada vez que Jesus fazia um milagre, confrontava eles. Então, quantas pessoas querem te matar, querem destruir, porque você representa o pecado deles. Quando ele olha para você, ele vê que você é diferente. E isso irrita as trevas. Com trevas lá nessa pessoa, tá? Mas os servos dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Eles incitaram a multidão, tá? Então, você vê que a maldade deles era tanta, tá? Que eles incitaram e aí pediram ainda depois, mais pra frente, passou e tá Jesus. A gente vê assim, então, o que farei com aquele que vocês chamam rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Crucificam, gritaram eles. Por quê? Que crime ele cometeu, né? Porque é inocente. Então, Pilatos conseguia ver que Jesus era inocente, tá bom? Mas a inveja, a maldade, não deixava, né? Mas eles estavam ainda mais, crucificam. Igreja, quantas pessoas querem ver o nosso mal? Não suporta, tá bom? Não suporta ver a luz que há em mim e você. E Jesus, assim, por minha causa, vós serão perseguidos. Então, por causa de Jesus, por amor de Jesus, tá? Diz assim no 15, desejando agradar a multidão, Pilatos soltou Barrabás e mandou açoitar Jesus e o entregou para crucificar. Porque não tinha como, igreja. Era necessário. Só que eu quero fazer uma ressalva também. A gente tem que ver que os judeus, não foram eles. Eles queriam massacrar Jesus, mutilar. Mas quem acabou mutilando, quem acabou matando Jesus foi Roma. Ou seja, foi os gentios, tá? Então, os gentios mataram Jesus, tá bom? Não foram eles. Os gentios e Roma e os romanos aqui, mataram Jesus. E com isso os judeus ficaram chupando o dedo, mas eles viram a crucificação, tá? Eles viram todo o acontecimento. E aí diz assim que eles açoitaram, né? Você sabe, igreja, que quando eles açoitavam ali, diz naquela época eles davam 40 chicotadas, tá? Porque na prática seria 39. Mas para não errar, eles geralmente davam 40 para se perdeu alguma, ficava ali, dava 40 chicotadas. Mas o certo era 39, mas eles davam 40 porque se perdesse ficava no 39. Então a igreja, segundo os historiadores, era um chicote, pensa, de couro. E ele tinha chumbo nas pontas, e nas pontas do chumbo era colocado ossos, tá? Encaixado, assim. Então, eram várias tiras. Então, quando batia o chicote, assim, arrancava o pedaço. Narandaçu de Comandai. Quando a palavra diz, Daramandaçu de Comandai, que Jesus, ele foi moído pela minha e pelas suas transgressões, como diz em Isaías 53, ele foi moído, igreja. Derraçou urimi de Comandai. Não foi algo... Ai, Xeremanasui de Comanai. Ele foi moído, porque cada chicotada que dava, ó, tá, arrancava um pedaço, tá? Cada chicotada que dava, tá, arrancava o pedaço de Jesus. Então, a gente vê que Jesus, ele teve que ser moído pela mim e pelas tuas transgressões, tá? Então, era um espancamento brutal, igreja. Então, assim, e poucas vítimas conseguia sobreviver a esse espancamento brutal. Jesus sobreviveu a esse espancamento brutal para mostrar que ele era Deus. E a gente vê que nesse espancamento, desculpa, todo que Jesus recebeu, tinha um cenário, tá? Tinha uma multidão. Vamos dizer assim, tinha uma arena, e Jesus estava lá no meio, e eles ficavam observando, e ali eles tinham prazer em ver a morte, a destruição de Jesus. Porque quando eles olhavam para Jesus, eles viam a imagem e semelhança de Deus. E a gente sabe que a maior raiva do diabo é que nós somos imagem e semelhança de Deus. É aqueles que não conseguem entender, que são tomados pela inveja, pela mentira, pela arrogância, pelas coisas malignas deste mundo, por desejos malignos. Satanás toma eles, igreja, sabe? E eles têm prazer no sofrimento alheio. Então, às vezes a gente fala assim, nossa, como aquela pessoa conseguiu matar fulano, quando aquela pessoa conseguiu. Esse dia eu vi uma reportagem, aquilo me deixou enojada, de um homem que abusou de uma criança. O menino saía do ônibus, tá? E ele ia atrás do menino,
Aí o menininho de 12 anos entrou no banheiro, ele foi atrás, o menino saiu do banheiro dos homens, acho que o menino percebeu a situação, entrou no banheiro das mulheres, ele entrou e estrupou o menino de 12 anos. Então, ele ia atrás da presa, você vê ele assim, tava sedento. E detalhe, ele tinha AIDS e disse que ele fazia isso com os meninos, com os meninos para passar AIDS, na maldade. Então, aquilo me deixou assim revoltada, sabe? Que Deus venha ajudar o psicológico dessa criança, porque é uma criança que é abusada, tá? Que ainda é transmitida a doença, é terrível, igreja. Então a gente tem que orar pelas nossas crianças, pelos nossos jovens, pelos nossos adolescentes, porque o mal ele é latente. E às vezes a gente orando, os nossos filhos, assim, que são os olhos do Senhor para guardar. E não é fácil. Eu vejo essas coisas, eu fico assim, terrivelmente assim, revoltada. Sabe? E detalhe, ele tinha sido preso por abusar de um menino e tinha saído. E a gente sabe que pedófilo, igreja, eu sou psicóloga também, pela misericórdia do Senhor, tá? Pedófilo, ele não tem controle contra os impulsos sexuais que ele tem. É a mesma coisa quando você se depara com um assassino em série, tá? Um psicopata. Porque a gente vê, tem psicopatas de vários graus. Eu não vou entrar em detalhes aqui agora. Grau 1, grau 2, grau 3. O grau 1 é aquele tipo de psicopata que trabalha com você, né, e faz uma mentira, faz uma fofoca, puxa o tapete. Isso aí tem muito na igreja e em áreas de serviço, tá? O grau 2 já é aqueles mais, vamos dizer assim, que tá mais na nata da sociedade, né? Vou entrar em detalhes aqui também. E tem aquele grau 3, né? Que é aquele que mata, que tem mais prazer, sabe? Que ele quer ver o sangue da vítima. São pessoas malignas. A mente deles, igreja, o cérebro deles, quando, né, já foram feitos testes, né, com, ai, esqueci, ressonância, com ressonância magnética, o cérebro deles fica assim, ó, todo agitado quando ele vê o sofrimento alheio. Eles não esboçam sentimento, mas ele sente prazer, tá? É uma pessoa que é totalmente disfuncional, totalmente errada. Então, assim, ele não tem conceito de moral, tá? São pessoas perversas. Então, e isso é pessoas, assim, infelizmente na sociedade tem muito infiltrada no meio da nossa sociedade, não é fácil. E a gente, vamos pular aqui, e diz assim, no 16, os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, ao pretório, e reuniram-se toda a tropa. Vestiram-no com um manto de púrpura, depois fizeram uma coroa de espinho e o colocaram nele. E começaram a saudá-lo, salve, rei dos judeus. Batiam-lhe na cabeça com uma vara e cuspiam-lhe nele. Ajoelhavam-se e lhe prestavam adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram suas próprias roupas. Então, levaram para fora e o crucificaram. Então, eles faziam isso com Jesus, né? Ali no pretório era tipo uma tenda, tá? De um general, de um quartel. Era um acampamento militar, tá bom? E quando eles levavam Jesus para lá, né? Então, eles faziam ali os soldados que eram recrutados ali, né? Eles estavam ali chacotando, fazendo de Jesus o que eles queriam. Oi, meu amor. Oi. Então a gente via que era latente o que eles faziam com a maldade. Olha, mamãe tá vendo, tá bom? Então, a gente vê que ali eles tinham prazer, tá? Mas a palavra já tinha dito sobre isso. E diz também que eles vestiram Jesus de um manto púrpura, de coroa de espinho, e ali zombava, falava, você não é rei dos judeus, né? Então, salve o rei dos judeus, salve, saudação zombeteira, tá? Eles estavam zombando de Jesus, tá? Salve César, salve Jesus. Então, zombando ali e cuspiam nele, cuspiam em Jesus, tá? Então, era algo terrível. Então, a gente vê que Jesus, ele estava sendo ali hostilizado, totalmente humilhado, zombado, escarnecido, tá? Isaías 53 fala muito bem disso. E a gente pula aqui para o 21. E diz assim, certo homem de Cirene chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, chegando do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Tem um povo aí que faz umas campanhas falando que Simão Sirineu ajudou, era amigo de Jesus, que quis levar a cruz. Mentira, ele foi forçado a levar a cruz. Nunca Simão Sirineu se prontificou a levar a cruz de Jesus. Jesus estava debilitado, depois de ter ganhado 40 chicotadas, tá? Acabei de falar para vocês, com cordas, tá?
de couro com pedaços de chumbo enfiado ossos. Então, assim, ele estava totalmente dilacerado, moído pela minha e pelas suas transgressões, cansado. Depois ele foi hostilizado, humilhado, cuspido. Foram colocadas coroas na tua cabeça de espinho. Então, Jesus, ele estava debilitado totalmente. E levando aquela cruz que pesava em volta de 19, 20 quilos, ele estava muito mal. Então, a gente vê que ele passa. Então, quando ele passa, ele como diz aqui, ele é forçado a levar, tá? Não é que ele quis, tá bom? Foi forçado a levar, ele foi recrutado à força, tá? A levar a cruz, tá bom? Até o Gólgota ali. Então, os homens, eles eram carregados. E a cruz pesava de 15 a 20 quilos, então era algo muito pesado, tá? Para Jesus, que já estava passando por uma situação dessa. Então, você pensa, ele carregar uma cruz de 15, 20 quilos, todo sangrando. A igreja não dá nem para descrever, tá? Tamanha mutilação. De tão enfraquecido que ele estava. Ele estava enfraquecido pelos açoites, tá? E aí a pessoa vai falar, ai, Simão Cirino, não, mentira, a palavra diz totalmente diferente. Quando vocês quiserem ler a palavra para ficar ouvindo bolotas mentirosas pro povo arrecadar dinheiro à custa dos trouxa. Dos trouxa que não lê palavra. Porque se você ler palavra, você vai ver que Simão Cirino, ele foi obrigado. Ele nunca serviu Jesus a cruz porque ele quis, não, tá? Ele foi obrigado a carregar, porque a cruz pesava entre 15 e 20 quilos. E Jesus estava totalmente debilitado devido aos açoites. Vamos seguir. A crucificação. E aí, vamos continuar aqui. E aí diz assim, e no 29, levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar de caveira, então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu. E disse assim, e o crucificaram, dividindo as suas roupas, porque havia uma profecia, tá? Que eles iam rasgar suas roupas, né? Tirar as roupas de Jesus para lançar sorte. E detalhe, diz assim no 25, eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. E no 26, estavam escrito a acusação contra ele, o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, uma à sua direita e outra à sua esquerda. E cumpriu-se as escrituras. Ele foi contado entre os transgressores. Ou seja, tinha um do lado e outro do outro. Os que passavam lançaram-lhe insultos, balançando a cabeça. Ora! Olha só. Balançando a cabeça. Ora, dizendo, ora, você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve-se. Então, ele estava ainda rindo, hostilizando. Mas não é você, depois de tudo que Jesus fez, tá? Então, você vê se o homem com Jesus, que fazia milagre, imagine comigo e com você, que somos comedor de arroz e feijão. Da mesma forma, o chefe dos sacerdotes, os mestres da lei, zombavam dele entre si. Salvou os outros, mas não é capaz de salvar-se a si? Ó Cristo, rei de Israel, desça da cruz para que o vejamos e creiamos. Os que forem crucificados com ele também o insultavam. Então, o que acontece? Eles queriam crer uma fala de Satanás, tá? Desça da cruz. Porque Jesus poderia descer, porque ele era Deus. Mas se ele descesse da cruz, o que aconteceria? Simplesmente não aconteceria o que teria que acontecer, tá? A minha e a sua salvação. Então, o diabo, ele quer sempre o quê? Ele quer sempre incitar as coisas de Deus, tá bom? Incitar as coisas de Deus. Querer destruir usando essas bocas malignas. Mas Jesus, ele tinha um propósito. Ele poderia pedir para Deus mandar milícias. Ele é o próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade, igreja. Mas não, ele ficou firme ali. Então, a igreja, a gente vê... E a crucificação era um meio de execução cruel dos romanos, tá? Era um meio de execução cruel. Não era algo fácil, tá? Então, Jesus ali na sua crucificação era algo terrível, tá? A vítima, o que acontecia? A vítima, ela era pregada na cruz, tá? Os pregos eram pesados, de ferro. Não era um preguinho, tá? Provavelmente devia ser maior que isso aqui, totalmente de ferro, maior que essa caneta, tá? E ele era batido e fixado na madeira depois de atravessar os pulsos, assim, ó. Enfiava aqui e atravessava aqui, e a pessoa ficava pendurada pelos pulsos, tá bom? E os calcanhares da vítima. Então, o que acontecia?
os pregos, né, eram pesados, de ferro batido, eram fixados na madeira, depois de atravessar os ossos e os pulsos dos calcanhares. Se a vida da vítima continuava ainda por muito tempo, a morte era apressada, quebrando-lhe as pernas. Mas a gente sabe que Jesus não quebrou as pernas, tá? Porque havia uma profecia que nenhum dos seus ossos seriam lhe quebrados, tá? Então, a gente vê que era algo assim terrível. Então, aí depois eles despediram as roupas de Jesus e fizeram o que eles fizeram, depois que pregaram. Então, foram algo terrível. Então, a gente vê também que quando diz aqui, quando 9 horas da manhã, né? Volta de 9 horas da manhã, aí diz, né? E eram 9 horas da manhã quando crucificaram Jesus. Jesus, ele vai ser crucificado nesse horário. A crucificação de Jesus se dá às 9 horas da manhã. Então, foi algo assim horrendo. E detalhe, mas qual era a acusação, né? Segundo o costume, eles tinham que ter uma acusação e eles tinham que escrever numa tábua de madeira, né? E a acusação de Jesus era ser rei dos judeus, tá? Ou seja, salvar as pessoas, né? A pregação do evangelho. Então, a gente vê que Jesus, ele foi totalmente mutilado por mim e por vocês. Então, e tinha 2 ladrões, uma à direita e uma à sua esquerda. Porque, segundo a lei romana, né? O latrocínio, ele era um delito capital, ou seja, tinha que ser morto. Não tinha como, tá? Ele tinha que ser crucificado por traição. Então, em Jesus, ele foi crucificado, mas Jesus, ele era totalmente inocente, tá bom? A gente vê também aqui que Jesus, né, ele... Ai, Jesus. Quando eles foram crucificados, os bandidos, um do lado e outro do outro, eles eram criminosos. Eram 2 criminosos, mas um arrependeu-se posteriormente, né? E pediu perdão, porque conseguiu ver, tá? Houve salvação até na cruz. Houve salvação até na crucificação de Jesus. Ai, eu adoro escrever, igreja, as coisas da Bíblia, assim, pra mim não perder. Então, a gente vê que depois, aí vem aqui a morte de Jesus. No 32, rei dos judeus, deixa da cruz para que vejamos e creiamos o que foram crucificados com ele também os estavam. Então, eles queriam que Jesus descesse da cruz. Desce. O próprio Satanás. A gente pode lembrar de Mateus, né? Jesus foi levado ao deserto, tá? A gente pode lembrar de Mateus 4. A tentação de Jesus. Mas por que a tentação de Jesus? Porque Jesus, ele foi levado para o deserto pelo Espírito Santo de Deus para ser tentado por Satanás. Daí ele falou, não, nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. E aí ele, não, ai, esqueci o nome. Não tentará o Senhor teu Deus, entendeu? Então, ai, se eu te der tudo isso, se prostrar, não. Somente se prostrar diante de Deus. Então, Jesus quebrou Satanás na palavra e quebrou eles aqui na palavra e na cruz também, tá? Porque o maior testemunho foi a morte de Cristo na cruz. Aí diz assim, a morte de Jesus, no 33. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia até as 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Elohim lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram, se está chamando Elias. Eles achavam que Jesus estava chamando Elias, por causa da pronúncia de Jesus, tá? Elohim, Elohim, lama sabachthani. Então, eles achavam que Jesus estava chamando por Elias. Então, é uma profecia aramaica, tá? Mas que Jesus mostrava quanto Jesus se sentia sozinho, abandonado por Deus. Mas por que Jesus estava sendo abandonado por Deus? Porque sobre ele estava todo o pecado da humanidade, tá? Abandonado. Jesus estava abandonado, tá bom? E diz assim, que no 36, um deles correu e embebeceu uma esponja com vinagre e colocou na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber e disse, deixe-nos, vejamos se Elias vem tirar. Mas Jesus, com alto brado, expirou. E aí Jesus morre. E o véu do santuário rasgou, acho tremenda essa parte, tá? Em 2 partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus viu o brado, viu como ele morreu, disse, realmente, este homem é filho de Deus. Deixa eu continuar aqui. Algumas mulheres que estavam observando de longe, entre elas estavam Maria Madalena, Salomé, Maria, mãe de Tiago,
o mais jovem, a mãe de José, na Galiléia, eles tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém também estavam ali. Então, quando Jesus morre, né, eles acharam que Jesus estava chamando Elias, tá? Mas não era, tá? Jesus, porque devido ao pecado da humanidade, Deus abandonou Jesus, tá bom? Então, virou as costas ali. Então, todo o pecado meu e seu estava sobre Jesus. Então, e eles tinham uma crença comum também, tá? Que Elias voltaria, tá? Mas a gente vê que quando Jesus ele fala assim, né? Que Elias voltou. João Batista, né? Não que ressuscitou, mas tipologicamente representava João Batista Elias. Ficou no deserto, vestia roupa de pelos de animais, comia gafanhoto, se alimentava. Provavelmente, né? A palavra não diz, mas provavelmente João Batista, ele foi pro deserto, provavelmente quando seus pais morreram, tá? Então, ele cresceu no deserto. Por quê? Porque provavelmente seu pai, Zacarias e Isabel, já havia morrido. Por quê? Porque eles já foram pais velhos, tá bom? Provavelmente, os historiadores acham que foi isso, tá? Então, por isso que o menino cresceu no deserto. Sendo criado, né? Sendo instruído pelo próprio Espírito Santo de Deus que cuidava de João Batista, porque havia uma promessa sobre ele, tá bom? E mesmo ali, sem pai e sem mãe, tinha uma promessa, que ele ia na frente endireitar o caminho. Já havia sido dito dele pelos profetas, tá? Vamos prosseguir. Então, a gente vê aqui que Jesus, quando ele morre, que ele dá o seu brado, né? O que acontece? Aí ele mostra ali que ele morre, né? Foi um alto brado, imagina, tá? Deve ter sido algo estrondoso. E aí Jesus morreu, tá? Da mesma maneira que os crucificadores normalmente sofriam longos períodos absolutos de agonia e gestão, seguida de inconsciência antes da morte. Então, Jesus, ele brada e morreu. Mas Jesus, ele não morreu como os outros, tá bom? Porque Jesus, ele morreu diferente. Porque os outros tinham um sofrimento longo, tá? A gente vê que depois, a gente pode ver isso quando eles quebram os ossos dos ossos da direita e da esquerda, e quando eles, tá lá em João, tá? Acho que 19. E Jesus, eles enfiam a lança e sai sangue e água, tá? Água e sangue que representa o ministério de Jesus pelo batismo e a morte de Jesus pela cruz, tá? Lá em João. Deixa eu ver onde é que tá, peraí. Deixa eu mostrar para vocês, acho que é João 19. Porque nenhum dos seus ossos poderia ser quebrado, porque havia uma profecia, tá? Então, Jesus, ele não morreu como os outros. Até nisso, a morte de Jesus foi diferente. Ok? Então, aqui, ó, no 34, 19, 34. Em vez disso, um soldado perfurou lá. Vamos lá no 32. 33. Mas quando chegaram Jesus, vamos no 32. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus, em seguida do outro. Então, ambos que estavam do lado de Jesus foram quebrados ali as pernas, tá? Tá em João 19. Mas, no 33, mas quando chegaram a Jesus, constaram que já estava morto e não lhe quebraram as pernas, porque era um costume romano quebrar as pernas para apressar a morte daquele que estava crucificado. Em vez disso, um soldado perfurou o lado de Jesus com uma lança, logo saiu sangue e água, tá? Então, assim, 35, aquele que viu disso, deu testemunho, seu testemunho é verdadeiro, ele sabe o que está dizendo, a verdade dele testemunha para que você também creia. Então, essa parte aqui de Jesus, ninguém ia lhe quebrar os ossos, porque já havia dito, tá? Pelos profetas. Então, né? Por isso é o que eu acabei de falar com você, mostrei para vocês lá essa parte aqui de João 19, do 32 ao 35. Então, a gente vê que não, tá? Que não podia. João 19, versículo 32 ao 35. Então, os outros foram quebrados. Então, Jesus, ele não morreu da mesma forma, tá? Mas Jesus morreu diferente, tá? Ele morreu, o pai achou, não vai quebrar os ossos dos meus filhos, não vai tocar, porque ele era como é a segunda pessoa da Trindade. Os outros você podem, mas ele não. Ele é especial, ele é diferente,
Tá? E diz que nenhum dos seus ossos seria quebrado, porque a profecia já havia dito. E diz assim, e o véu se rasgou, tá? Diz aqui, o véu do santuário rasgou em duas partes, de alto a baixo. Então, o véu é uma cortina muito grossa, tá? Que separava o lugar santo do santíssimo. Então, havia uma separação, tá lá em Êxodo. E quando rasga essa cortina, significa o quê? Que o próprio Cristo já tinha entrado no céu a meu e teu favor. Então é algo tremendo, tá? Cristo entrou no céu a meu e teu favor, a fim que também entrássemos na presença. Então, a partir deste momento, fica declarado que você não precisa de sumo sacerdote, porque Cristo é o sumo sacerdote perfeito que fez o sacrifício uma única vez, está sentado à direita do Pai, mostrando a grandeza e mostrando também o sacrifício perfeito de Cristo. E aí a gente vê, né, que esse centurião, que era comandante de 100, centurião comandava 100, tá? Viu como Jesus morreu. Então, Jesus não morreu como qualquer um, Jesus morreu diferente. E essas mulheres que seguiam Jesus, né? Tinha aquela Maria que foi expulsada dos demônios, tinha a mãe de Tiago, né? A esposa de Zebedeu, a mãe de Tiago e João, e as demais, tá? Que seguiam Jesus. E aí diz aqui, assim, no 42, o sepultamento de Jesus, para a gente terminar. Era o dia da pregação, isto é, a véspera do sábado. José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele já tinha morrido. Por quê? Lembra que eu falei que você já acabou de ler? Então tinha uma demora, e os soldados iam lá e quebravam as pernas para que o preso morresse mais rápido, tá? Chamando o centurião, perguntou-lhe se Jesus já tinha morrido. Sendo informado pelo centurião, entregou o corpo a José. Então José comprou um lençol de linho, comprou tudo de Jesus, era novo, tá? Então não teve nada usado, tá bom? Ó, José comprou o lençol de linho, baixou o corpo da cruz, envolveu-o no lençol e o colocou no sepulcro cavado. Então, na rocha. Então, não era nada usado, tá? Jesus teve um sepulcro novo. Depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Maria Madalena, Maria mãe de José, viram aonde foram colocadas o corpo de Jesus. Então, a gente vê que no dia da preparação era uma sexta-feira. A gente até leu, né, estes dias daquela mulher que quebrou o vaso de alabastro, tá, sobre Jesus, porque não ia ter tempo de fazer a preparação. Jesus diz assim, eles questionaram, por que você atormenta essa mulher, né? Não, que não devia fazer isso, mas os mortos você sempre vai ter com vocês, mas a mim não. O que ela tá fazendo vai ficar para a história. Não vai ter tempo, tá, de fazer ali os rituais que tinha que ser feito. Então, a gente vê essa história e ela é muito tremenda, tá? Então, eles tinham que tirar o corpo com urgência de Jesus antes do pôr do sol, tá? Antes que iniciasse o sábado. Então, havia uma correria, tá? Tinha que tirar o corpo antes do sábado. Então, antes do sábado, porque o sábado começa na sexta-feira para eles, tá? Para os judeus. Então, tinha que tirar antes do sábado. Então, José de Arimatério, que era um homem, né, que tinha uma posição, ele vai até Pilatos e pede o corpo de Jesus, porque ele conseguiu enxergar o Messias, que muitos não enxergaram. Então, surpreso, né, os homens crucificados demoravam muito caso de 2 a 3 dias para morrer. E a morte rápida de Jesus foi extraordinária, tá? Jesus, ele morreu rapidamente. Então, não foi algo que demorou uma eternidade, tá? Foi algo muito rápido. Então, Jesus foi muito rápido. Então ele entrega o corpo a José, né? E ali com a liberação, José ele vai, né? Porque era altamente comum, ele vai e prepara tudo para enterrar Jesus. Então ele tinha um sepulcro casado na rocha, tinha um sepulcro novo. Esse túmulo pertencia a José. E era algo que não tinha usado ainda, tá? Era tudo novo, porque as coisas de Jesus é novo. E ninguém nunca havia usado antes. Então, esse túmulo... E aí ele tava, vamos dizer assim, Deus preparou tudo, né? Deus, ele é perfeito. Então, assim, e ali Jesus, ele foi colocado essa pedra, porque antigamente tinha, a gente lembra, né, de Lázaro. Tire a pedra, rola, porque você não ia pegar uma pedra daquele tamanho, então tinha que rolar, tá? Tire a pedra, né? Lázaro sai para fora. Então, as coisas de Jesus, igreja, é mistério, tá bom? Então, que a gente fique com essa palavra, que entenda que Jesus, ele não foi qualquer um, ele não foi morto igual qualquer um, tá? Ele não foi morto pelos judeus, quem matou Jesus foram os gentios e os romanos, tá? Os soldados romanos ali. Então,
Os judeus, eles tinham muito ódio, porque Jesus, só de olhar para Jesus, eles eram confrontados, porque Jesus era diferente, tá bom? Jesus não era político, tá? Aí eu vou falar, tem tanta gente brigando por causa de política, vai brigar por causa do reino de Deus. Não brigar não, pregar o reino de Deus que é melhor. Deus abençoe, fica na paz.